Continuando o nosso estudo de figuras, de imagens, na última semana nós estudamos um pouco o cálculo de área dessas figuras. Hoje estaremos calculando o volume dessas figuras, ou seja, nós saímos da geometria plana, num plano, para a geometria espacial, ou seja, o cálculo no espaço. E aí, não custa sempre relembrar que você tem o guia, que você tem todo o apoio do tutor para dar sequência aos seus estudos e tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Calculando o volume. Volume de sólido simples. Para entendermos um volume de sólido simples, eu coloquei o desenho aqui de um paralelepípedo. Paralelepípedo, para ficar mais fácil, pensa numa caixa de papelão que tem 3 dimensões. Ela é toda retangular, mas ela agora não é mais um plano, ou seja, não é uma folha de papel. Mas imagine agora que é um volume. Ou seja, uma caixa, pode ser, por exemplo, um prédio, você pensando só na estrutura externa do prédio. Ou seja, você pensa num caixote. Então nós temos agora 3 dimensões, que eu vou chamar de base. Aqui, essa segunda dimensão, na base, eu vou chamar de largura, que poderia ser a profundidade, e essa terceira eu vou chamar de altura. O volume de um sólido como esse, a gente pode calcular multiplicando as 3 grandezas. Ou seja, o volume então será dado por base vezes altura vezes a minha largura. E aí, se nós pegarmos como exemplo 3 metros de base por 2 de largura e por 6 de altura, eu vou colocar na ordem base vezes largura vezes altura, porque a ordem aqui não importa, só para ficar mais fácil você acompanhar. Meu volume será dado por 3 metros vezes 2 vezes 6. Ou seja, o meu volume vai ser 3 vezes 2, 6 vezes 6, 36 metros cúbicos. Observe que agora a unidade está metro cúbico, justamente por ser volume. É a mesma ideia de você pensar numa piscina. Por isso que a gente tem aquela unidade de transformação de unidades de metro cúbico para litros ou para milhares de litros. Então o volume desse sólido é 36 metros cúbicos. Mas para ficar mais fácil, para você não ter que gravar fórmulas de todos os tipos de objetos, como por exemplo um cilindro, se a base, por exemplo, fosse um triângulo, fosse um hexágono, eu vou te dar uma dica de um jeito muito mais fácil para você calcular esse volume. Vou aproveitar esse próprio exemplo. Se você parar para pensar, o meu volume está sendo a base vezes a largura multiplicado pela altura. E base vezes largura me dá justamente o quê? Me daria a área dessa base. O volume, então, eu posso calcular como área da base vezes a altura. Por que isso? Imagina que a minha base seja uma folha de papel. Tenta imaginar agora eu colocando uma folha sobre a outra. Eu vou acrescentando folhas, 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 folhas até conseguir essa caixa. O meu volume, então, vai ser dado pela área dessa folha multiplicado pela quantidade de folhas, digamos assim. Ou seja, pela altura que essas folhas compõem. Então, o meu volume pode ser dado pela área da base, que é 6 metros quadrados, vezes a minha altura, que é 6, ou seja, 36 metros quadrados. E para ficar mais fácil você entender, nós disponibilizamos para vocês algumas animações, mostrando o volume de outros sólidos que frequentemente também são utilizados. Então, não deixe de assistir a animação, de tirar as suas dúvidas, e eu te espero na próxima aula.